Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Então, se fosse verdadeiro... Bom dia. Hoje são 31 de dezembro de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 6º vídeo da série Renunciei à Minha Religião. Estou fazendo uma pequena série acerca do maravilhoso livro que aqui está, Nada Ortodoxa, uma história de renúncia à religião. Este livro foi escrito pela judia ex-assídica, pela judia Deborah Feldman. E aqui esse livro inspirou a série que está aí sob exibição pela Netflix. A série com o mesmo nome, Nada Ortodoxa. Você vê essa série na Netflix em 3 capítulos, 3 episódios, com duração cada um de aproximadamente 1 hora. Em uma tarde, você assiste a série, a minissérie, por completo. Eu já assisti a essa minissérie 4 vezes. Comecei a partir das 14 horas, 2 horas da tarde, e terminei a minissérie por completo às 18 horas. Em uma tarde, você assiste a essa minissérie por completo. Então assista, se você puder, a essa minissérie Nada Ortodoxa, inspirada no livro que aqui está. E o livro é 10 milhões de vezes melhor que a série, o livro. Porque há diferenças entre os dois. Então aqui o livro, a Deborah Feldman, como estou mostrando aqui, ela nasceu numa sociedade judaica assídica, lá no Brooklyn, um distrito de Nova York. E ali os judeus assídicos se concentram em maior número. Judeus assídicos são aqueles judeus descendentes das vítimas no Holocausto do maluco Adolf Hitler. Então a Deborah Feldman nasceu numa sociedade judaica assídica, o povo da Bíblia, os judeus, e ela viveu ali até os 23 anos de idade, quando deixou o marido, o judeu assídico, levando o filho dela. Ela abandonou a crença, a religião, o judaísmo. Ela deixou tudo para trás e foi em busca de um novo caminho, ela e o filho. Ela saiu daquele mundo atrasado, marcado fortemente pela religião judaica, os costumes rígidos e irracionais. Então estou aqui fazendo uma série e pegando aqui alguns trechos do livro mais importantes. E veremos agora mais um trecho aqui sobre um assunto, o raspar da cabeça na sociedade judaica assídica, feito pelas mulheres depois do casamento. Mais uma loucura aqui religiosa. Então, mais uma vez, antes de iniciar aqui, de entrar no texto da Deborah Feldman, mais uma vez, trago aqui as palavras inesquecíveis do grande Sigmund Freud, já que estamos tratando de religião. Este livro aqui, ele foi publicado em 1927, há quase um século. O futuro de uma ilusão. A ilusão a que se refere Freud aqui é a religião. O Freud era judeu, tal qual a Deborah Feldman. O Freud era judeu e ateu. E aqui no livro 88, já mostrei essa passagem aqui.
eu volto aqui e repito para que você grave aí. Então, na página 88, veja o que Freud diz aí sobre o homem religioso. Veja o que ele diz. Nenhum homem racional se comportará tão levianamente em outros assuntos, nem se contentará com fundamentações tão miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Ele se permite isso apenas em relação às coisas mais elevadas e mais sagradas. Fecha aspas aí. Já expliquei isso aqui, aí é fácil, né? O Freud está dizendo que o homem racional, o homem atuando racionalmente, ele só se satisfaz com fundamentações lógicas, com fundamentações racionais para seus juízos, para seus pontos de vista. Age assim o homem racional. Só que esse homem racional, quando ele entra numa religião, numa igreja, numa seita, esse homem, ele passa a se contentar com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. E é isso que acontece. Pegue bem uma fala de uma pessoa religiosa, o que essa pessoa religiosa diz sobre alguma coisa, anote no papel, analise, e você verá que essa pessoa religiosa não consegue formar um raciocínio. Não consegue. Porque o homem religioso, ele perde a capacidade de raciocínio. Entendeu? Ele perde a capacidade de raciocínio. Daí fazer afirmações infundadas. Afirmações insanas. Você entendeu? É isso que o Freud quer dizer. E é a mais pura verdade. E vou mostrar mais um exemplo. Agora com o raspar dos cabelos das mulheres dentro da sociedade judaica assídica. Quando a mulher a Deborah Feldman mostra isso aqui. Hoje, até hoje, lá nos Estados Unidos, no Brooklyn principalmente, quando as mulheres ali, judias assídicas, dentro daquela sociedade fechada dos judeus, quando a mulher se casa, ela é, coitada, obrigada a cortar os cabelos, a raspar a cabeça, principalmente. Ela é obrigada a fazer isso. A mulher, o homem não. Porque dentro da sociedade judaica, com base na Bíblia, a mulher de Gênesis ao Apocalipse, a mulher apanha. Ela é considerada um mero objeto. Ela é considerada uma propriedade do homem. Então, tudo contra a mulher. Então, dentro da sociedade judaica assídica, até hoje, quando a mulher se casa, aquela judia assídica ortodoxa, quando ela se casa, e preferencialmente ali a partir dos 18 anos, ela é obrigada a raspar a cabeça e colocar sobre a cabeça uma peruca. Veja que loucura! Mas isso é a religião. Então, vamos explicar isso aqui, com base na afirmação de Freud. Então, a Deborah Feldman, quando ela se casou, ela ainda judia assídica, ela se casou. Após o casamento, na outra noite, ela já teve sua cabeça raspada, porque dentro da sociedade judaica foi estabelecido que a mulher, somente a mulher, após o casamento, ela deve ter sua cabeça raspada e colocada uma peruca sobre sua cabeça. Por quê? Porque, veja a ideia maluca, porque após o casamento, essa mulher casada, nenhum homem, a não ser seu marido, tem o direito de olhar, simplesmente olhar para os cabelos dela. Você está rindo aí, não é? Mas isso, gente, é loucura. Você está rindo aí, não é? Mas é loucura religiosa. Então, quando a mulher, na sociedade judaica assídica, se casa, ela tem sua cabeça raspada e passa a usar peruca. Após o casamento, só o marido dela tem o direito de olhar para os cabelos naturais dela dentro de casa. É por isso que quando ela sai de casa, ela usa peruca, para que nenhum homem veja sua cabeça, seus cabelos naturais.
Viu aí como Freud tinha razão? Que o homem religioso, ele se satisfaz com fundamentações miseráveis para seus juízos. Veja a imbecilidade desse costume aqui imposto pela sociedade assídica. Veja aí a ignorância. A Deborah Feldman, ou qualquer judia assídica, lá dentro da comunidade ainda hoje, na fase de infância, adolescência, antes do casamento, elas andam pelas ruas com os cabelos à mostra. Então, veja bem, uma judia assídica solteira, ela mostra os cabelos naturais dela durante toda a vida de solteira. Então ela anda pelas ruas dos Estados Unidos, pelo bairro Brooklyn, ali com os cabelos à mostra. Todos os homens veem os cabelos naturais das mulheres judias assídicas, quando são solteiras. Após o casamento, é que elas são obrigadas a raspar a cabeça, porque após o casamento, só o marido é que pode agora ver os cabelos naturais dela bem curtos, ou então ela totalmente com a cabeça raspada. Então você vê a ignorância aí. Ora, se uma judia assídica, durante toda a sua adolescência, até os 18 anos de idade, os cabelos dela eram vistos pelos homens nas ruas, nas avenidas, se os cabelos naturais eram vistos até os 18 anos, por que então proibir após o casamento? Você entendeu a loucura do que é a religião, com suas regras sem fundamentação lógica alguma? Aí está o exemplo. E é sobre isso que vamos mostrar aqui. E vamos começar pelos textos aqui da Deborah Feldman. Certinho? Sobre essa maluquice. A raspagem, o raspar dos cabelos da mulher judia assídica quando ela se casa. Então vamos mostrar aqui 3 passagens do livro e depois iremos à Bíblia. Então vamos começar aqui logo com a primeira passagem. E vou explicar a você. Então vejamos aí a página 31 do livro. Vamos ver aqui, você vai acompanhar a leitura aí. Eu quero que você acompanhe a leitura, eu gosto porque a coisa fica mais natural, não é? Então vamos aí. Eu vou ler apenas essa parte aqui, depois passamos para outra. Está escrito aqui na página 31. A Débora escreve assim. Bob aqui é na língua que eles falam, os judeus assídicos, na língua Yiddish. Bob significa a avó dela, a mãe do pai dela, a avó dela, porque a Deborah Feldman morou muito tempo com os avós, por parte do pai. Então aqui, Bob significa na língua Yiddish, a língua falada por eles, significa avó. Então ela diz assim, Bob adora contar a história de como o Zeid aqui também na língua Yiddish, Zeid aqui significa o avô. Então aqui é a avó falando em relação ao avô dela. A avó falando em relação ao marido dela, o Zeid, marido de Bob. O avô e a avó aqui. E então ela, a avó, falando para a neta, a Débora. Dizendo assim, aí a Débora escreve. Bob adora contar a história de como o Zeid, o esposo dela, lhe pediu que raspasse a cabeça. Veja aí. Sobre aqui o raspar da cabeça da mulher. Apenas da mulher. Um ser inferior. Então veja. Bob é a avó. Zeid é o marido dela. O avô da Débora. Somos avós. Então aqui ela conversando com a Débora. E dizendo, a avó dizendo, como foi que o avô exigiu que ela cortasse aí os cabelos dela. Então vamos lá. Bob adora contar a história de como Zeid lhe pediu que raspasse a cabeça. Viu aí? O marido pediu que a esposa raspasse a cabeça. E veja a história. Aí ela diz, escreve, fazia 2 anos que estavam casados, apenas 2 anos de casamento. E até então ela não havia cortado os cabelos, a mulher.
fazia 2 anos que estavam casados. Ele simplesmente chegara em casa um dia e dissera, Fraida, que é uma palavra de carinho com a mulher, com a esposa. Fraida, veja bem, o avô da Débora falando para a esposa dele, a avó. Fraida, quero que raspe toda a sua cabeça. Fraida, quero que raspe toda a sua cabeça. Aí a esposa, na hora, indignada, disse, marido do céu, replicara ela, indignada. Ficou louco ou o quê? Para você não basta eu cobrir o cabelo com uma peruca? Veja aí, até então, ela não havia raspado a cabeça. Usava uma peruca. Quando saía de casa, usava uma peruca para que os homens não vissem os cabelos naturais. Porque, segundo essa loucura estabelecida aqui, a mulher, após o casamento, ela não pode permitir que os homens vejam seus cabelos naturais. Tem que usar uma peruca. Então ela usava uma peruca sobre os cabelos naturais. Só que isso aí não satisfez. O esposo pediu que ela raspasse a cabeça. Veja aí, compare essa exigência religiosa com a afirmação do Freud, de que o homem religioso busca fundamentações miseráveis para seus juízos. Então vamos aí. Então veja, ela respondendo ao marido, para você não basta eu cobrir o cabelo com uma peruca? Quando nem minha mãe lá na Europa usava uma, e agora ainda por cima quer que eu raspe tudo? Veja aí, a esposa indignada com o esposo, que exigia que ela cortasse todo o cabelo. E ela continua, nunca na minha vida ouvi falar de uma fruncate assim, de uma religião que diz que a mulher tem que raspar a cabeça. Veja bem, quando o marido exigiu que a mulher, a esposa, raspasse a cabeça, ela diz aqui que não conhece nenhuma religião que obriga, que diz que a mulher tem que raspar a cabeça. Então ela falando isso para o marido. Agora veja a resposta do marido. Mas Fraida, suplicou Zeide, o Rebbe disse, ou seja, o marido está dizendo à esposa que ela deve raspar a cabeça, porque o líder lá dos judeus assídicos, o líder disse, o Rebbe disse que deveria ser assim, que a esposa deveria raspar a cabeça. E aí continua, o marido dizendo para a esposa, é uma nova regra. O marido dizendo que é uma nova regra. É uma nova regra. Todos os homens estão dizendo para as esposas fazerem isso. Quer que eu seja o único como esposa que não raspa a cabeça? Viu aí? A pressão do líder dos judeus assídicos sobre aqui o Zeide, conversando com a esposa dele. Ele diz, continua, quer que o Rebbe fique sabendo que não consigo fazer minha esposa seguir as regras? Viu aí? Então essa parte aí é a parte primeira, principal aqui do vídeo, né? Então você vê esse absurdo aí, gente. O marido, aí, o avô da Débora, falando para a esposa que ela deveria raspar totalmente a cabeça. Ele não se satisfez apenas pelo fato de ela usar peruca quando saísse de casa. Quando ela sai de casa, tem que usar peruca, para que os homens não vejam os cabelos naturais de uma mulher casada. Então aqui veja a ignorância. Os homens podem ver os cabelos naturais de uma mulher solteira. Mas a partir do momento em que ela se casa, aí não pode mais, os homens não podem mais ver os cabelos de uma mulher casada. É por isso que elas são obrigadas a usar peruca. Veja que maluquice isso. Que idiotice humana. É como diz o Freud, o homem religioso, ele se satisfaz com fundamentações miseráveis para seus juízos. Eis aí a verdade. Ora, repito, se uma mulher judia, assídica, até os 18 anos de idade ou mais, sendo solteira, ela sai livremente pelas ruas mostrando os cabelos naturais dela, os homens vendo os cabelos naturais dela, como é que depois do casamento é exigido que ela raspe toda a cabeça? Porque a partir do casamento, só o marido é que pode ter o direito de ver os cabelos naturais dela. Ora, já que os homens já viram, então você vê que é um costume completamente insano, maluco.
Daí o Freud afirmar que o homem religioso, ele faz uso de fundamentações miseráveis para seus juízos. Não há como você explicar isso. Não há como você explicar isso, exigir isso de uma mulher. Porque ela vai dizer, ora, após o casamento os homens não podem ver meus cabelos naturais. Só que eles já viram durante toda a minha vida de solteira. Por que proibir agora? É idiotice humana. Entendeu? Então aí, gente, vemos a primeira maluquice sobre o raspar do cabelo. Vejamos agora outra parte aqui do texto sobre agora em relação a Deborah Feldman. Veja agora. Então veja aí, na página aqui 188 do livro. Agora vamos ver aqui a Débora, a exigência do corte de cabelo para Débora. Vejamos aqui. Ela diz assim: agora que estou oficialmente casada, veja aqui, nessa parte do livro, a Deborah Feldman já está casada com um judeu assídico, morando numa sociedade judaica assídica. Então ela escreve aqui: agora que estou oficialmente casada, a Débora, nenhum homem, olha aí, fora meu marido, tem permissão de pôr os olhos em sequer 1 milímetro do meu cabelo natural. Aí ela diz aqui que uma mulher, ó, ela, uma mulher, ajeita a peruca com firmeza no alto da minha cabeça, puxando-a para baixo em torno das orelhas, de modo que fique confortável em meu crânio, encasulado em renda. Então até aqui, veja bem, a Débora já estava casada. E aqui uma mulher colocou sobre o cabelo dela, veja bem, a Débora aqui ainda não havia cortado o cabelo. Aí casou-se. A mulher colocou uma peruca sobre os cabelos da Débora, cabelos naturais. Só que, e aí houve a lua de mel. E no dia seguinte à lua de mel, que foi um desastre a lua de mel, no dia seguinte, a tia dela, uma das tias da Débora, no dia seguinte à lua de mel, a tia dela foi lá ao apartamento onde ela morava com o esposo, e ali a tia foi e cortou os cabelos da Débora. Deixou a cabeça da Débora lisa, como a cabeça do internauta, gente boa, Edson Martins. A cabeça da Débora ficou totalmente careca. A tia dela, irmã do pai dela, fez isso no dia seguinte à lua de mel. Então vamos ver essa parte aqui. Página 192, diz assim: em 1 minuto, veja aí, logo após a lua de mel, o dia da lua de mel, em 1 minuto, Shaya, que é uma das tias dela, da Débora, Shaya chega com a máquina elétrica e colocamos um banquinho diante do espelho do banheiro. Constato surpresa como estou me importando pouco com a perda do cabelo. Se sinto alguma coisa é que estou prestes a virar adulta, prestes a ser iniciada em uma nova vida. É estranho ver meu cabelo cair no balde, mas lá vai ele, em chumaços castanhos e emaranhados. Termina tão rápido que é como se eu nunca tivesse tido cabelo, e meu couro cabeludo brilha agradavelmente à luz do banheiro. Viu aí? Então a Débora, a partir daí, no dia seguinte ao da lua de mel, ela foi obrigada a ir a raspar toda a cabeça e colocar peruca. Todas as vezes que ela saía de casa, do apartamento, para ir à rua, deveria usar a peruca, cobrindo a cabeça, totalmente raspada. Então você veja que é um costume aí ridículo, irracional. Não há fundamentação alguma para esse costume aí.
que foi estabelecido dentro da sociedade judaica assídica lá no Brooklyn. E até hoje é assim. Se você quiser ver essas mulheres judias assídicas nas ruas aí, casadas com perucas, é só você ir aos Estados Unidos, ao bairro do Brooklyn, e ali uma parte do bairro chamada Williamsburg. Você vai ver ali muitas judias casadas, todas elas usando perucas, por imposição da sociedade judaica assídica. Viu aí? Então você viu 3 passagens aí que mostrei, não é? A primeira passagem do texto, aí o diálogo da avó dela com o avô à briga. O avô exigindo que a esposa dele raspasse toda a cabeça, porque isso aí foi regra nova, criada por um rabino, por um líder lá dos judeus assídicos. A segunda parte você viu aí, a Débora, logo após o casamento, colocando uma peruca sobre os cabelos naturais, porque até então ela não havia cortado os cabelos ainda. Só que depois da lua de mel, fracassada, depois da lua de mel, a tia dela foi lá e cortou, raspou totalmente a cabeça da sobrinha. E aí, o uso da peruca. Então você vê que o homem religioso, ele não faz uso de fundamentações lógicas, racionais, para o que ele decide. O homem religioso, ele cria regras malucas que não tem fundamentação lógica alguma e cai nesse mundo. É fácil a gente ver isso. É o homem que entra numa religião, numa igreja ou numa seita. Entendeu? Então vejamos agora lá na Bíblia. A Bíblia, sempre digo aqui, na verdade a Bíblia é o mundo dos judeus. A Bíblia é um livro antigo, um conjunto de livros antigos, e é um livro dos judeus. A Bíblia é o mundo deles e não o nosso. Infelizmente, veio para cá em 1500, trazido pelos portugueses, e imposto aqui no Brasil. E é por isso que a quase totalidade dos brasileiros é cristã. A quase totalidade. Por causa do aspecto cultural. Porque foi trazido para cá o cristianismo. Se fosse trazida para cá outra religião, a quase totalidade dos brasileiros hoje seria adepta dessa outra religião. E nada a ver com o judaísmo, nada a ver com o cristianismo. Então você vê facilmente que a Bíblia em si é o mundo dos judeus, tanto o Velho quanto o Novo Testamento. No Novo Testamento, apesar de ser texto cristão, o Novo Testamento também, tudo ali era realizado dentro de uma sociedade judaica, judeus. O Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento era judeu. O apóstolo Paulo de Tarso, o homem responsável pela criação da religião cristã, o Paulo de Tarso, também era judeu. Então eles tinham uma mente daquele tempo, daquela época, e mente atrasada. É o que eu digo, na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, a mulher, a fêmea, apanha muito. Tudo que é de ruim recai sobre a mulher. Porque a mulher era vista no mundo judaico, no mundo da Bíblia, a mulher era vista como mera propriedade do homem, como uma coisa, res. A mulher era vista assim. É por isso que ela é inferior nos textos que estão na Bíblia. E eu vou trazer aqui, só para que você tenha uma pequena ideia, uma passagem que está no Novo Testamento, texto cristão, mas dentro de uma sociedade judaica. E ali você vai ver aqui já resquícios dessa maluquice de a mulher raspar a cabeça. Então você vai ver agora uma passagem do Novo Testamento, com o judeu apóstolo Paulo de Tarso. E a visão dele errônea sobre a mulher. Para Paulo de Tarso, a mulher era um ser inferior. Jamais poderia ser equiparada ao homem, ao macho. E as mulheres cristãs adoram a Bíblia. É como diz o Freud, o homem religioso, ele se satisfaz com fundamentações miseráveis para seus juízos. Já o homem racional, ele só se contenta com fundamentações
lógicas. Então vamos lá. Vamos ao Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 11, e vou pegar aqui os principais versículos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Os principais. Então aqui, em 1 Coríntios, capítulo 11, temos mais uma carta aqui, atribuída ao apóstolo Paulo. Uma carta que ele fez endereçada aos cristãos que moravam em Corinto. E vejamos aqui mais uma prova da inferioridade da mulher no mundo da Bíblia. O apóstolo Paulo, em sua cegueira, via a mulher como um ser inferior ao homem, ao macho. E aqui uma referência também a raspar a cabeça. Aquela mesma ignorância que mostrei agora no livro de Deborah Feldman. Então vamos ler aí, acompanhe. Apóstolo Paulo escrevendo assim: sede, ele aí para os cristãos que moravam em uma cidadezinha, Corinto. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vos entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Tanto faz rapada como raspada. Continua. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas, se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Fecha aspas aí. Gente, isso aqui é um discurso horrível contra a fêmea, contra a pobre mulher. Mas isso aqui é no mundo do atraso bíblico, no mundo antigo. Infelizmente, ainda hoje, por causa de algumas religiões. Então você vê aqui que esse texto atribuído ao apóstolo Paulo é um texto contra a mulher. Uma visão completamente ignorante sobre a fêmea, sobre a mulher. Então você vê aqui que o apóstolo Paulo, em sua profunda ignorância, coloca aqui o homem, o macho, acima de tudo, e a mulher como um ser inferior, porque isso era a realidade naquele tempo. A mulher, um ser inferior ao homem, de Gênesis ao Apocalipse. E aqui mais uma prova apresentada pelo próprio apóstolo Paulo. Então você vê aqui que ele diz, nesse texto, que ele diz aqui que o homem é o cabeça da mulher. O homem é o cabeça da mulher. O homem, o cabeça da mulher. O ser pensante, que pensa pela mulher, porque a mulher é incapaz de pensar. O homem é o ser pensante, é o cabeça da esposa. Veja logo aqui
a inferioridade da mulher diante do macho. E ele diz aí que toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, mostrando os cabelos, ele diz aí que toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, essa mulher desonra a sua própria cabeça. Veja o tamanho da ignorância aqui. É como diz o Sigmund Freud, o homem religioso faz uso de fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. E aqui uma fundamentação miserável do apóstolo Paulo, dizendo que a mulher deve cobrir a cabeça, deve colocar sobre sua cabeça um véu. Se não colocar o véu, que então ela raspe a cabeça, que ela rape a cabeça. Veja a ignorância em relação à fêmea, à mulher. Já o homem não. Para o apóstolo Paulo, o homem deve ficar com a cabeça à mostra, com os cabelos à mostra. Não há problema algum. Agora, em relação à mulher, ela tem que colocar um véu sobre a cabeça. Ou então, que ela raspe os cabelos dela. Viu aí, gente? Sempre exigência sobre a fêmea, sobre a mulher. E uma ignorância sem fim. Uma ignorância sem fim. Então ele diz aqui, o apóstolo Paulo, que uma mulher que ora ou profetiza com a cabeça sem o véu, essa mulher desonra a sua própria cabeça. Existe ignorância pior que essa? E é essa ignorância repetida aqui de forma diferente, mas na sociedade assídica. Então veja aí, o homem não pode colocar nada sobre a cabeça. Já a mulher é obrigatório colocar um véu, ou então que ela raspe a cabeça, sempre em cima da mulher. O homem não. O homem tem que ficar com a cabeça descoberta. Já a mulher não. Ou coloca o véu, ou raspa a cabeça. Existe ignorância maior que essa? Isso aqui é mais um exemplo da inferioridade da mulher diante do homem com a visão negativa bíblica. Porque a Bíblia, repito, é um livro antigo. Você não pode ir à Bíblia, porque ali é um mundo de visão errônea sobre várias coisas. E sobre aqui um ser humano, a mulher, a fêmea, que leva pancada na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. E por que isso, hein? Ele diz aqui que, na ignorância do apóstolo Paulo, ele diz aqui que o homem não deve colocar nada sobre a cabeça, porque o homem é o maior. Acima do homem, Deus apenas. Já a mulher não, a mulher deve colocar sobre a cabeça um véu, por exemplo, porque colocando um véu, ela está sob, S-O-B, ela está sob o véu. Ela está sob o véu, abaixo do véu, para dizer que a mulher sempre há algo acima da mulher. Já o homem não. O homem é o cabeça da mulher. Essa ignorância bíblica aqui. E veja que o apóstolo Paulo, ele diz também que o homem é superior à mulher porque o homem foi criado pelo Deus hebreu. Naquela lenda que está em Gênesis. Uma lenda absurda, porque era a visão negativa sobre a mulher. Então o apóstolo Paulo aqui, na ignorância dele, ele diz que o homem não precisa colocar nada sobre a cabeça. A mulher sim. O homem não. Por quê? Porque ele diz aqui que o homem não foi feito da mulher. E sim, a mulher é que foi feita do homem. O homem não foi feito para a mulher, mas a mulher foi feita para o homem. Veja a ignorância do apóstolo Paulo aqui. O homem, o macho, na verdade, não foi feito por Deus algum, entidade alguma. E o homem não foi feito para a mulher, e nem a mulher foi feita para o homem. Isso é uma idiotice sem fim. Não existe essa finalidade aí de inferioridade entre homem e mulher. Mas aqui é a ignorância dos cristãos dentro de um mundo judaico. Repito,
o mesmo mundo aí, vivido pelos judeus assídicos. Então, sempre essas ignorâncias aqui, fluindo no meio religioso. Então, o apóstolo Paulo aqui, em sua ignorância, diz aqui que a mulher tem que manter um véu na cabeça, sobre a cabeça, ou então que ela raspe a cabeça. Mas que ela deve manter um véu como sinal de autoridade, porque a mulher tem que ficar num plano inferior, sob o véu, abaixo do véu. O homem, como é máximo, ele deve ficar com a cabeça descoberta, porque acima de Deus, acima do homem, só Deus. Na ignorância do apóstolo Paulo. Já acima da mulher, o véu, mostrando a inferioridade da fêmea. Viu aí, gente? Uma passagem aqui apenas, poderia trazer outras. Então, para esse vídeo aí, estou encerrando. Encerrando não a série, é claro, mas aqui o 6º vídeo. Vamos seguir com o 7º depois. Certinho? Mais um vídeo e muito obrigado.